Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje você vai aprender como chamar a atenção de Deus. Esse vídeo vocês me pediram lá no Instagram e hoje eu trouxe ele muito especial para vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo que fala sobre a fé, um vídeo mais espiritual, já se inscreve aqui no canal você que ainda não é inscrito, porque eu tenho visto que muitas pessoas têm assistido os vídeos, mas ainda não se inscreveram no canal. Então já faz isso agora e vem comigo pro vídeo. Para chamar a atenção de Deus, é necessário uma coisa principal: a renúncia total. Isso mesmo. E dentro dessa renúncia, nós precisamos tomar várias atitudes para chamar realmente a atenção de Deus, para que Ele veja que nós queremos Ele e que a gente está ali porque a gente deseja ter o Espírito dele, deseja agradar a Ele e deseja seguir os passos dele. Então, se você está pretendendo ou você já começou a ter uma vida com Deus, você precisa fazer renúncia total da sua vida. Você precisa se dar 100% para Deus. E eu vou te dar 3 dicas de como você realmente chamar a atenção de Deus. Renunciar às amizades do mundo. Na palavra de Deus, em Tiago 4,4, fala o seguinte: que todo aquele que quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Se você quer ter uma vida com Deus, não tem como você ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Você precisa fazer uma escolha. Eu, por exemplo, quando eu me converti, eu decidi que eu iria largar as amizades do mundo. Foi fácil? Não foi fácil. Larguei de uma vez? Jamais. Primeiro eu me batizei nas águas e depois eu fui, pouco a pouco, me afastando daquelas pessoas. Porque como eu estava mudando por dentro, a gente já não conseguia ter as mesmas conversas, estar sentado na mesma roda de amigos. Não que eu não gostasse daquelas pessoas, eu tenho um carinho muito grande por essas pessoas que passaram na minha vida. Porém, eu tinha que decidir. Ou eu era amigo deles, ou eu era amigo de Deus. Então eu decidi que eu queria Deus mais do que tudo. Então eu decidi renunciar a essas amizades. E pouco a pouco eu fui me afastando dessas pessoas, até mesmo porque o meu interesse era tão grande agradar a Deus que a gente já foi parando de se ligar, parando de combinar de ir para lugares. Primeiro foi muito difícil, porque eles me ligavam, eles me mandavam mensagens, como a gente sempre saía, foi difícil. Mas tinha dia que eu decidia, eu simplesmente não quero atender ninguém. Eu quero agradar a Deus, então eu vou aprender a começar a renunciar. Eu vou largando essas amizades pouco a pouco. Não me tornei inimigo dessas pessoas. Se hoje elas precisam de ajuda, elas querem conversar, elas querem se tornar pessoas de Deus, eu vou ter o prazer de ajudar e levar o meu Senhor até essas pessoas. Mas elas eram má influências para mim. Então, as amizades do mundo, elas são más influências para nós, porque elas vão nos incentivar a fazer coisas que não agradam a Deus. Então, quando nós decidimos agradar a Deus, nós precisamos ser amigos dele e deixar o mundo para trás, deixar as amizades para trás. Essa renúncia é importante para que você não tenha má influência na sua fé. E assim você esteja 100% voltada para Deus, para que os pensamentos do mundo não te tragam desejos, pensando assim: ai, como eu queria fazer aquilo ali que o meu colega faz. Ah, não, mas eu sou uma pessoa de Deus. Ah, mas eu sou amiga dele. Você precisa se decidir, porque se você ficar grudado nas amizades e querer ter uma vida com Deus, uma hora as más influências, as amizades vai te voltar para trás e você não vai conseguir andar para frente com a sua vida com Deus. Então, primeiro, se torne amigo de Deus, mas para isso você precisa deixar o mundo para trás. Fazer propósitos que você nunca imaginou fazer. Eu vou dar alguns exemplos do que eu já fiz, do que o meu esposo já fez, do que outras pessoas que se tornaram os meus amigos da fé também fizeram, e a gente fez em grupo também, daquelas pessoas que queriam ser batizadas com o Espírito Santo e focar na vida com Deus. Eu já acordei 3 horas da manhã durante vários dias até eu ser batizada com o Espírito Santo, para buscar o Espírito Santo, para ter aquela conversa com Deus. Levantava, lavava o rosto e me sentava, ficava à vontade, não deitava, porque deitar você vai dormir, pode ter certeza. Mas eu tirava um momento, aquela hora, no meio da minha noite, eu sacrificava aquele sono
para ler a palavra de Deus, para pedir Deus que falasse comigo, naquele momento que eu não teria preocupação nem com trabalho, nem com família, nem com as coisas que eu precisava fazer, mas somente para ouvir a voz de Deus e para buscar dele o que ele queria de mim, para me entregar, para me lançar nos braços dele, para ter uma conversa íntima com Deus. Então, levantar às 3 horas da manhã, fazer propósito de oração de hora em hora, fazer propósito de oração ao meio-dia, às 6 da manhã, que mais? Ficar muito tempo sem Coca-Cola. Quando eu fiz esse propósito, eu era totalmente viciada na Coca-Cola. E eu decidi que eu não ia beber até eu ser batizada com o Espírito Santo. E eu fiquei 7 meses sem beber Coca-Cola. E quando eu fui batizada com o Espírito Santo, fiquei um tempo tomando, mas logo pra mim perdeu a graça a Coca-Cola, que já faz 3 anos que eu não tomo. Então, fiz isso para agradar a Deus, para mim estar focada. Aquilo ali era uma renúncia para mim, era difícil. E eu fiz oferecendo para que eu obedecesse a Deus e assim eu conquistasse o Espírito Santo. E foi o que aconteceu. Também fiz propósito de ficar sem arroz, de pão e água durante 7 dias. Que mais? Jejum de Esther. Eu, meu esposo, mais 3 amigos nossos, mais 4 amigos nossos fizemos esse propósito. Sem batata frita, sem chocolate, gente, sem chocolate. Eu acho que foi uma das mais difíceis que eu fiz. Fiquei um tempo sem chocolate, tudo isso para agradar a Deus, para que Ele me mostrasse o que eu precisava mudar para agradar a Deus. Então, esses foram os meus propósitos, o que eu achava que era difícil para mim renunciar, mas eu fazia isso porque o meu interesse é agradar a Deus. E ainda faço esses propósitos. Você também tem que fazer para mostrar para Deus que você quer Ele. E nisso você oferece pela sua vida espiritual e para que Deus te mostre o que falta ainda para você ser batizado com o Espírito Santo. O que falta para que Ele entre totalmente no seu ser, para que você se entregue 100%. E pode ter certeza que Deus, Ele vai te honrar pela sua renúncia. E lembre-se, antes de começar esses propósitos, peça direção para Deus. Meu Deus, o que eu preciso fazer? Qual propósito eu entro para te agradar? Para que eu fique mais concentrada? Até mesmo sem ver televisão? Hoje em dia, sem mexer nas redes sociais? Ficar uma semana sem Instagram, sem Facebook, sem televisão? Então, peça direção para Deus que Ele vai te mostrar o que vai ser mais difícil para você, mas vai ser bom para sua vida com Ele. Seja transparente, para que você mostre para Deus que você realmente quer ter Ele dentro de você. Você precisa fazer dele o seu melhor amigo. Você precisa mostrar para Ele que você quer Ele como esposo. Afinal de contas, nós somos a igreja. E a igreja é a esposa de Cristo. E nós precisamos nos tornar marido e mulher. Nós precisamos casar com Deus, independente se você é homem. Você precisa casar com Deus. Então mostre para Ele que você realmente quer esse casamento, expondo os seus defeitos, expondo os seus pecados, os seus medos, os seus pensamentos, as coisas que o diabo fala na sua cabeça, as suas inseguranças. Exponha isso em oração. Coloque para fora no momento que você estiver buscando o Espírito Santo. Tudo que passa dentro de você. Eu costumo orientar as pessoas na igreja, quando eu faço o atendimento, é justamente ela contar tudo que realmente passa com ela. Ai, o diabo lançou um pensamento de medo na minha cabeça essa semana e aquilo ali ficou martelando na minha cabeça. É porque o mal, ele quer justamente fazer com que aquilo vá para sua mente e se você ficar pensando, você acredita naquilo e desça para o coração. Você não pode fazer isso, você tem que repreender e assim contar para Deus em suas orações o que está acontecendo, o que Ele falou, o que Ele lançou na sua mente e que você muitas das vezes quase duvidou. Seja sincera, Deus quer essa sinceridade pura da gente, para que nós venhamos mostrar para Ele que Ele realmente é o nosso melhor amigo, que nós temos prazer em desabafar com Ele. E assim, a gente se quebranta de outra coisa também. Nós nos tornamos humildes e tiramos o orgulho dentro da gente. Porque muitas das vezes a gente pensa que tem razão em algumas situações. Só que a razão do ser humano faz com que
ele venha se voltar para os sentimentos. E assim o diabo querer que você comece a sentir medo, dúvida, maus olhos, inseguranças, ansiedade. Com tudo que ele tenta lançar na nossa cabeça, ele tenta trazer os sentimentos junto pra gente, porque o ser humano é sentimento. Mas para que nós venhamos ter força para vencer esses pensamentos e continuar a ser transparente, renunciando à nossa vontade, nós precisamos expor o que acontece pra gente. Fala para ele em detalhes o que acontece com você e peça a força de Deus para que ele entre dentro da sua vida e te fortaleça para que você consiga fazer todos esses passos anteriores também. Continuar renunciando à sua vontade para agradar a Ele. Então seja transparente, não tenha medo de contar nada para Deus, porque do contrário do humano, o humano pode até te julgar, mas Deus ele não te julga. Ele te ouve, te limpa, te perdoa e te fortalece. E assim, você colocando sempre para fora o que acontece com você, você não vai guardar nada dentro de você, você não vai ter o que temer, e Deus sempre vai ser a sua força espiritual. Ao contrário de você ser sentimental e pender para o lado do sentimento, por aquilo que o diabo quer, você vai se pender para o lado de Deus. Você vai agradar a Deus em tudo e você vai ter força para vencer todas as tentações e dificuldades na sua vida espiritual. E por último, um conselho para vocês. Queira ser diferente. Na palavra de Deus fala que nós não somos deste mundo. Quer dizer que Ele está nos preparando para tomarmos posse do reino de Deus, da nossa salvação. E para isso, nós não podemos ter o mesmo comportamento que nós tínhamos no mundo e somente ter um título de cristão. Isso não quer dizer que nós sejamos melhor do que as pessoas que estão vivendo longe da presença de Deus. Jamais. Mas nós precisamos ter comportamentos diferentes para que essas pessoas também sintam atraídas de querer se tornar uma pessoa de Deus, se tornar um cristão. Cristão não é ser religioso, como eu já falei em outros vídeos. Cristão é viver a palavra de Deus, viver o que é correto e agir de forma diferente, agir como Deus queria que você agisse. Sempre pense nisso. Como Deus quer que eu aja em tal situação? E é isso que vai te fazer diferente. Então, Deus faz uma transformação de dentro para fora. E as pessoas automaticamente que te conheciam antes vai ver que houve essa transformação, porque você se tornou uma pessoa de Deus. E elas também vão querer ter esse mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, e essa mesma fé. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Sigam esses passos, assim você vai chamar a atenção de Deus, você vai estar mais perto do seu batismo com o Espírito Santo e com certeza, eu tenho certeza que vai acontecer. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta cristã, algum tipo de vídeo que vocês queiram que eu faça aqui no canal, seja ele cristão ou não, escreve aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, clica em gostei. Obrigado por me acompanhar, eu estou rumo a uns 1000 inscritos e eu agradeço a cada um de vocês que tem sido parte dessa família Sara Baixinha. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!